O lado negro de Dragon Ball. Uma creepypasta com uma história macabra sobre a origem de Dragon Ball. O que você ouvirá a seguir é uma creepypasta, ou seja, uma lenda urbana moderna difundida pela internet, por fóruns, e-mails e redes sociais. Normalmente podem ser fictícias, sem provas ou fontes confiáveis, ficando assim apenas como um conto de terror. Mas e se forem reais? Pelo que sabemos, Akira Toriyama foi o principal idealizador de tudo relacionado à famosa saga Dragon Ball. Seria mesmo? Uma das principais ideias de Akira era criar um objeto mágico que realizasse desejos. Uma criança deu uma ideia de que fosse algo similar ao gênio da lâmpada. Como a criança possuía um desenho de dragão negro com os olhos vermelhos sangue, Akira aderiu à ideia, porém, ele modificou algumas coisas daquele dragão, o que deixou a criança um tanto triste. 2 meses depois, Akira começava a criar o que hoje seria um dos maiores animes já feitos, que teve início em forma de mangá, HQs japoneses. As esferas do dragão foram criadas e os gênios das esferas era o enorme Shenlong verde e bondoso, que conhecíamos muito bem. Acontece que esse dragão deveria ser o dragão negro com os olhos mais vermelhos do que os olhos do Shenlong, o que estávamos acostumados a ver. Era o desejo da pequena criança, e com um detalhe mais obscuro, na cabeça do dragão haviam manchas de sangue e ferimentos gravíssimos expostos, que obviamente deixavam subentendido que o dragão lutou até a morte, ou provavelmente já estava morto. Mas aí a pergunta entra: como uma criança oriental de mais ou menos 7 anos vestia aquela camisa, sendo que para aquela idade vestir algo assim era assustador? Detalhe, naquela época, animes e mangás ainda não eram uma coisa tão comuns assim como atualmente. Dias depois, Akira se mudava de sua antiga residência em Yokohama e deixava alguns filminhos para servir de base para quem quisesse morar lá. Acontece que algumas horas depois, uma criança aparecia no quarto antigo e chorava muito. Seus olhos estavam negros. Não sabia o porquê e elas choravam tanto. A criança sussurrava com um tom depressivo: "Eu só queria ver o meu amigo." Nesse momento havia algo curioso. A criança mudou de calça, passou a usar um relógio e um tênis diferente, mas continuava a usar a mesma camisa com a imagem do dragão negro, o que deixava perceber que aquela criança era a mesma que havia dado a ideia do personagem Shenlong que Akira aderiu, mas que fora modificado. Mais tarde, por ser considerado algo ruim para um dragão estampado na camisa do pequeno garoto, a criança ficava lá, chorando, e os tempos passavam. Anos se passaram, finalmente lançava a animação japonesa Dragon Ball. Porém, ao mesmo tempo, um policial também oriental entrou no que se podia ser uma casa, onde havia muitos materiais de desenhos antigos, provavelmente a casa que pertencia a Akira Toriyama. O policial vasculhava a casa em busca de droga, pois era possível que aquela casa serviria de abrigo de traficantes ou yakuza, máfia japonesa. Porém, durante uma busca aprofundada, o policial e seus companheiros encontraram uma imagem aterrorizante. Eram os traficantes. Todos tiveram seus corpos dilacerados por algum tipo de animal feroz, possivelmente selvagem. O policial e seus companheiros não ficaram assustados com a cena a princípio, porém, ao olhar bem ao cadáver, mais próximo, perceberam que os olhos daquele cadáver haviam ficado totalmente avermelhados e que sua cabeça mostrava ferimentos em alto grau de gravidade. Parecia ter lutado com alguém até a morte. Alguns dias depois, durante uma perícia, um dos médicos especializados em investigação descobriu um dos cadáveres algo estranho. No corpo haviam manchas de sangue bruto, ou seja, sangue seco, e as feridas mais expostas formavam um dragão desenhado no corpo dos cadáveres, onde ainda havia um vestígio de sangue líquido, se formava um olho do dragão. E todos que estavam no hospital privado, similar ao Instituto Médico Legal do Brasil, estavam com a mesma simbologia em seus corpos, algo fora do normal. Em cada corpo havia uma tatuagem de sangue em forma de dragão, e cada cadáver tinha o mesmo diagnóstico: cabeças com ferimentos graves e pupilas que eram bizarramente
banhadas de sangue, o que assustava muitos médicos. Ainda no Japão, os policiais buscavam o responsável por esses bizarros assassinatos. Acreditava-se que fosse algum tipo de ritual satanista, mas como alguém teria capacidade médica de mudar a cor da pupila das vítimas? O que significava tais ferimentos nas cabeças de forma tão psicótica? E o que significava tal dragão desenhado com sangue nos corpos? As famílias das vítimas relatavam que as vítimas desapareceram após o dia 14 de 7 de 98. Nessa época, se passava uma reprise do filme Dragon Ball, A Lenda de Shenlong, que aparentemente seria a primeira aparição do Supremo Dragão Shenlong, o famoso dragão que realizava desejos. 7 esferas do dragão eram reunidas. A cada noite que se passava, tal episódio dos novos casos de desaparecimentos, assassinatos brutais e cenas de necromância extremamente bizarros aconteciam. Mas onde estava aquela estranha criança, a que desejava seu dragão na camisa, com ferimentos expostos e olhar macabro, fosse o verdadeiro Shenlong da série? Por ironia do destino, na casa onde aconteciam os estranhos assassinatos, a porta do quarto estava trancada. Mas mesmo depois de tanto tempo, haviam sons vindo de trás dessa porta, sons que lembravam um choro, mas não de uma criança, mas sim um choro engrossado, um choro que parecia ser algo que não era humano. Durante o choro, um sussurro, uma frase era dita, no quanto macabra e melancólica, mas ainda com a voz grave. Eu quero meu amigo. Eu quero ver meu amigo. Meu amigo. Após esse sussurro, uma folha de papel saía por debaixo da porta, e nessa folha tinha uma mancha de que de certa forma parecia com a cabeça de um monstro. Ao lado da mancha, uma frase: Eu estou aqui. Eu estou aqui.